Prezada mãe, prezado bebê, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe, Maria Santíssima. Em Antioquia, onde pela primeira vez os discípulos de Cristo passaram a receber o nome de cristãos, houve uma controvérsia. Paulo e Barnabé pregavam o Evangelho aos pagãos, aos gentios, convertendo-os ao cristianismo e não exigindo deles nada mais do que o batismo e a fé em Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Mas houve alguns que vieram da Judéia e que causaram confusão em Antioquia, dizendo: não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Segundo estes, a lei da circuncisão do Antigo Testamento continuava ainda válida, mesmo depois do batismo, que é uma marca não na carne, mas no Espírito. Estes, que são chamados judaizantes, sempre foram uma pedra no sapato de São Paulo, porque eles não aceitavam a novidade do Evangelho. Queriam que, ao lado daquilo que Cristo nos ofereceu, se conservasse também as coisas já ultrapassadas e provisórias do Antigo Testamento. Como houve uma discussão muito grande de Paulo e Barnabé de um lado e dos judaizantes do outro, resolveram ir à Igreja Mãe de Jerusalém. E lá formou-se um concílio, o Concílio de Jerusalém. A decisão do concílio será lida depois, mas hoje fala-se simplesmente da ida a Jerusalém, para resolver a questão, submetendo-se à autoridade suprema, que é Pedro que vai dar a última palavra. E esta subida a Jerusalém é cantada pelo Salmo 121. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando os peregrinos estão chegando a Jerusalém, dizem, ou melhor, cantam, e agora nossos pés já se detêm em Jerusalém em tuas portas. É a alegria dos romeiros que já encontram a cidade santa para onde eles se dirigem. O Evangelho de hoje fala da alegoria da videira e dos ramos. É o mesmo que nós lemos no domingo passado. Esta alegoria é particularmente bonita, porque até nos detalhes nós conseguimos entender o que Jesus quis dizer. Eu sou a videira verdadeira. Israel foi comparado pelos profetas a uma vinha que não produzia frutos ou que produzia uvas azedas. Jesus diz de si mesmo, eu sou a videira verdadeira. Verdadeira, plantada pelo Pai. O Pai foi quem enviou Jesus ao mundo. Jesus se fez homem no seio da Virgem Maria, porque o Pai o enviou. O Pai é o agricultor. É o agricultor que plantou Jesus nesta terra e que cuida dos ramos que estão ligados à videira que é Jesus. Esses ramos são os discípulos. A ligação que há entre a videira e os ramos é uma ligação vital. A mesma seiva que circula na videira circula nos ramos. E é por causa desta seiva que os ramos produzem frutos. E os frutos são uvas. São uvas em cachos. Tudo isso vem da conexão vital entre os ramos e a videira. Todo ramo que em mim não dá fruto, meu Pai corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Quando você dá frutos, é comum que você sofra provações. O que houve? Logo agora que eu me converti, é a poda do ramo. Ele está podando você para você produzir mais frutos. É a pedagogia divina. A carta aos Hebreus dirá, Deus castiga aqueles a quem ama e educa todo filho que acolhe. É para o nosso bem que ele nos corrige. Vós já estáis puros ou podados pela palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Em mim é mais do que comigo. Comigo dá uma ideia de companhia. Em mim dá uma ideia de lugar. Eu estou em Jesus, e Jesus está em mim, um no outro. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. O fruto que Jesus quer, que é o fruto de caridade, um fruto sobrenatural, só pode ser produzido para quem estiver em estado de graça. Esse estado de graça é a ligação com Cristo. Eu sou a videira e vós os ramos.
Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse nada é muito forte, mas é verdade. A igreja ensina, é doutrina da igreja, que a pessoa que está em pecado mortal é incapaz de produzir qualquer fruto sobrenatural. Quem está em pecado mortal poderá produzir alguma coisa com méritos naturais. O meu empregado que trabalha para mim, mesmo estando em pecado mortal, merece o seu salário. Mas o salário é algo natural. Quem está em pecado mortal não tem capacidade de merecer nem a graça que ele perdeu, nem a glória do céu. A pessoa que está em pecado mortal está numa pobreza absoluta. Ensina-nos a igreja que quem está em pecado mortal não consegue sequer arrepender-se, se Deus não der um empurrão que nós chamamos de graças atuais. Se algum dia algum de nós cometeu um pecado mortal e se arrependeu e foi se confessar, é porque Deus não desistiu de nós, mas nos empurrou com a sua graça atual para que nós fôssemos até o confessionário movidos pelo arrependimento. Até o arrependimento é dom de Deus. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. O ramo fora da videira seca. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Os que estão em pecado mortal e são católicos são membros mortos da igreja. Esta queima desses ramos mortos é o inferno, porque quem está em pecado mortal já tem o inferno aqui na terra. A morte vai fazer uma simples passagem do pecado mortal, que já é uma ruptura com Deus, para um estado de ruptura definitiva e irrevogável, que é o inferno. E o que se dá quando alguém se arrepende e volta do pecado mortal para a graça? Um milagre. Porque um ramo seco não volta a se unir à videira. Fazer com que um ramo seco volte a se unir à videira e se torne verde e produza frutos é uma arte que nenhum jardineiro consegue. Você consegue fazer um enxerto, mas o enxerto é de um ramo que ainda está verdejante em um tronco vivo. Se o ramo já está seco porque perdeu a vida, e você mesmo assim consegue enxertá-lo na videira e ele se torna vivo e produz frutos, isso é um milagre. E esse milagre acontece no sacramento da confissão, um milagre da ressurreição do pecado para a graça. Isso para quem já foi batizado e cometeu um pecado mortal. Para quem ainda não é batizado, o batismo faz tudo isso e muito mais. O batismo incorpora você a Cristo. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Por quê? Porque quem permanece em Jesus só pode querer o que ele quer, e só pode pedir coisas boas. Se eu permaneço nele e ele em mim, eu não vou pedir coisas fúteis, nem nocivas, só vou pedir as maravilhosas, vou pedir a santidade, a vida eterna, a conversão dos pecadores. E até as coisas materiais que eu pedirei se forem boas para a glória de Deus e para a nossa santificação. Então Deus não pode deixar de nos dar aquilo que nós pedimos, se pedimos em comunhão com o seu Filho em estado de graça. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. O fruto que Jesus quer que nós demos é a caridade, e a caridade não passa. A fé vai ser substituída pela visão de Deus. A esperança será substituída pelo encontro com Deus, mas a caridade não passa. A mesma caridade que você tem hoje, quando pratica um ato sobrenaturalmente meritório, é aquela que você terá no céu. Isto nos enche de alegria, porque o tempo passa, as coisas passam, mas a caridade que eu pratico neste tempo que passa, não passa. A caridade é a eternidade aqui no tempo. Que coisa maravilhosa! Que Maria Santíssima, que nunca perdeu uma ocasião de praticar a caridade para dar frutos, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima.